bom? Bom, gente, na nossa quarentena, né? Nosso programa de quarentena, eu tô contando, né, dos casos do Aikido, tô contando um pouquinho do Aikido por dentro, né? Eu estive lá durante 5 anos, eu estive no Aikido, eu vivi o Aikido intensamente, né? Não só nos treinos em dojos, mas também estudando o Aikido. Eu sou muito envolvida com a arte Aikido. Mas, como disse para vocês, eu sempre tive minhas diferenças com os praticantes de Aikido, e isso incluindo senseis, federações, tá? Eu tenho muitas críticas com relação à estrutura do Aikido. A arte Aikido é maravilhosa, eu adoro a arte Aikido, mas eu não me envolvo com política de Aikido, com grupinhos de Aikido, com senseisismo, sou contra, tá? Porque vai contra a filosofia e eu sigo a filosofia do Aikido. Eu não sigo senseis, eu não sigo federações, eu não sigo grupinhos. O Aikido, gente, como muitas artes marciais, mas eu acho que o Aikido é um pouco mais. Mas no Jinjutsu também vi isso. É muito grupinho, tá? É muito grupinho, sabe? Aquele grupinho, aquela castinha, é tudo muito casta, sabe? Então, é muita política no Aikido, tá? Então, você vê que é uma coisa muito chata. Essa é a parte chata do Aikido, que não tem nada a ver com a filosofia, vai contra a filosofia do Aikido. Mas é muito assim, entendeu? Fofoca, sabe? Grupinho, tem um grupinho que aparece mais, né? Então, eles são muito ego no Aikido, tá? Então, muitas vezes eles querem aparecer muito mais que a arte marcial Aikido, tá? Você vai ver muito isso no Aikido. Eu tenho muitas críticas com relação a isso. É muito tirar o tapete. Um quer tirar o tapete do outro, uma coisa que vai totalmente contra a filosofia da harmonia, né? O Aikido prega a harmonia, mas a gente não vê isso. Eu nunca vi isso, né? No Aikido. Eu tô falando do Aikido mesmo, a realidade, tá? Não é da arte marcial, tá? Então você vê que existem umas contradições muito pesadas no Aikido. Tá? Inclusive um sensei tirar uma aluna de um dojo tá errado, vai contra a filosofia do Aikido. Isso já é errado, isso já vai contra a filosofia do Aikido. Mas eu tive problemas, né? Eu tive 2 senseis que me tiraram de dojos, né? Então, para vocês verem que existe uma contradição. E quando você tá dentro do Aikido, você vai ver isso. Né? Você vai ver isso. Eles têm essa mania de falar que o dojo é uma família. Não é bem assim, tá? Quando você tá dentro de um dojo, você vai ver bullying, você vai ver inveja, você vai ver fofoca, você vai ver conspiração, você vai ver machismo, você vai ver puxa-saquismo, tem muita puxa-saquismo, né? Muito puxa-sacos, né? Do sensei. As pessoas, o Aikido, que ele é muito lambe o sapato do sensei, tá? Tanto a mulher quanto o homem. Você vê bem isso, né? E a filosofia vai totalmente contra isso, né? Totalmente. Então, você vai ver coisas que, quando você estuda o Aikido, que é o meu caso, você vai se irritar muito com as coisas que você vai ver no dia a dia de um dojo, né? Com posturas de senseis, com coisas que senseis, só tem muita. Então, vai ser difícil para você. Vai ser difícil, você vai ter que ter muito jogo de cintura para lidar com isso, tá? Porque isso é o que vai de real, né? Vai contra a filosofia do Aikido. Você vai ver coisas que vão contra. Os senseis, vários senseis que eu entrevistei, teve um sensei que eu entrevistei, vou contar até, para vocês verem um absurdo da história. Aliás, vários. Inclusive esse sensei é conhecido, tá? É conhecido no meio, faz parte do grupinho, aparece bastante. Ele teve coragem quando eu perguntei sobre a história do Hakama, porque eu fiz uma entrevista com ele, né? E eu não gosto desse sensei, tá? Eu não gosto, inclusive porque ele tem relacionamento com um dos dojos que eu tive problema, tá? Eu não gosto dele. Eu vi o Aikido dele é pesado, né? Ele chegou até a machucar a esposa dele num evento que eu fui, ele machucou a esposa dele com um Aikido que ele faz, que não é um Aikido, aquilo pra mim é um MMA de Aikido. Eu não gosto dele, tá? Eu não gosto. Então, pra vocês verem a loucura, né? Eu entrevistei esse sensei, mas nunca encontrei ele pessoalmente. E aí, só que ele era conhecido do meu ex-sensei, de um dos meus senseis, um desses que me tiraram, tá? Um desses aí.
Aí eu fui num evento que esse sensei, que era meu na época, estava promovendo e ele estava lá. Quando eu cheguei, ele nem me cumprimentou. E ele me conhece, né? Ele conhece meu rosto, tudo. Ele fingiu que não me conhecia, esse sensei. Eu não gosto dele, tá? Eu não gosto dele. E ele teve coragem um dia, né? Fui fazendo entrevista com ele e muitas vezes eu pergunto sobre o hakama, o uso do hakama pelas mulheres, eu pergunto pelos senseis, porque eles são extremamente machistas e eles não sabem nem que o hakama, no começo, na época de o sensei, o hakama ele era usado por todos, inclusive pelas mulheres, mas os senseis de Aikido eles são tão machistas que eles simplesmente escondem essa informação. Eles ignoram essa informação, né? E eu me lembro que eu mencionei o hakama com ele. Falei, você conhece a história do hakama e tal? Ele falou pra mim o seguinte, o cara tinha 37 anos, hein? Dá aula de Aikido e tal, conhecido, tem blog, faz entrevista. Aí ele virou pra mim e falou assim, não, eu não vou estudar, eu vou deixar pra estudar o Aikido quando eu for mais velho, quando eu tiver mais idade. Ele falou isso pra mim, né? Então, por aí você já vê o nível do sujeito, né? Você vê o nível do sujeito. Então, e ele faz parte do grupinho, porque tem os grupinhos, né? O Aikido é muito panela, tá? É muito panela, é muito político, né? Então, ou você tá na panela ou você não tá, entendeu? Então, tem as panelinhas que aparecem mais, né? E esse cara tá sempre nas panelinhas, tá? Então, eu evito, eu fico fora porque eu sou envolvida com a arte, eu não sou envolvida com os aikidokas. Eu não sou envolvida com os aikidokas, né? Eu faço questão de não ser, eu não quero fazer parte, né? Então, nem conheço o pessoal, evito, tá? Porque eu vou me irritar. Como eu já disse pra vocês, eu não me dou com aikidokas, nem com homens e nem com mulheres, tirando exceções, tá? Eu não me dou, não gosto deles, não me dou com eles, né? Então, eu gosto da arte marcial. Então, a minha situação é um pouquinho mais complexa, porque eu gosto de uma arte em que eu não me dou com as pessoas, tá? Eu não gosto do perfil deles, que são machistas, eles são fundamentalistas. As mulheres eu não consigo conversar. Às vezes que eu tentei conversar com as mulheres do Aikido, eu passei um nervoso. Não teve uma delas, primeiro, aquela lá que eu contei pra vocês, que falou que gostava de ser tratada como homem, tá? Já começou daí. Aí depois eu conversei uma vez com uma outra, ela falou pra mim, eu falei, nossa, né, como o Aikido é machista, né, eu tava comentando, né, aí ela falou assim, mas foi graças aos homens que as mulheres fazem Aikido. Mentira, não é verdade, isso foi uma conquista das mulheres. Então, as Aikidokas, elas falam assim, esse tipo de coisa, entendeu, não dá pra mim, né, não dá, eu não tenho condições, né, de conversar com mulheres assim. Aí teve uma vez que eu coloquei um vídeo em que eu falava de senseis de Aikido tóxicos e dojos tóxicos. Teve uma Aikidoka que teve coragem, né, de comentar no meu vídeo. Ela comentou assim, o vídeo dela é legal, só que eu não consegui prestar atenção no vídeo dela porque ela mexe muito no cabelo. Quer dizer, como é que pode, né? Como é que pode uma mulher assistir um vídeo com um tema tão denso e ela conseguir extrair do vídeo só o fato de que eu estava mexendo no meu cabelo, entendeu? Não dá, eu não tenho condições de conversar com a Aikidoka. Eu não converso, evito, já discuti com senseis, com mulheres senseis, Deus me livre. Então eu evito, tá? Eu evito porque realmente não dá. Sei que devem ter legais, tudo, mas assim, eu realmente não tenho nenhum exemplo de sensei mulher. Eu não tenho. Tá? Eu não tenho nenhuma sensei mulher que fala, ai que legal, ela é, né, que eu admire. Não tem, nem homem e nem mulher, tá? Eu não tenho exemplo, nem homem. Olá, gente. Então, uma coisa que eu observei no Aikido e assim, nas artes marciais no geral, mas no Aikido, né, que eu fiquei mais tempo, é uma bagunça, tá? É uma bagunça os relacionamentos, sabe, no Aikido. É muito comum sensei casar com aluna, sabe? É aquela coisa confusa, sabe? Eu sempre critiquei isso, acho que isso pode acontecer, claro, ninguém tá livre, né, dos sentimentos, dos arroubos, mas eu sempre critiquei isso. Eu acho muito estranho, né, um sensei se relacionar com uma aluna. Eu acho que é um posicionamento desigual, tá? Eu acho muito complicado isso, muito complicado. E como eu já tive problema com o sensei, né, que extrapolou o espaço dele, eu acho errado, tá? Eu sempre critiquei isso. Né? Sempre critiquei, mas eu me lembro que aquele dojo que eu fiquei 4 anos,
Eu sempre critiquei publicamente, né? Essa bagunça que sensei faz, né? Que a aluna faz, se relaciona com sensei, namora com sensei, casa com sensei. Eu sempre critiquei isso publicamente no meu blog. Sei que pode acontecer, claro, ninguém tá livre dos arroubos do coração, mas eu acho que as pessoas podem evitar, com certeza, né? Eu acho que dá para evitar sim, né? Isso tem que ser visto com muita cautela, né? Muita cautela. Eu, como já tive problema, né, com o sensei Carrapatex, né, que deu em cima de mim numa aula e foi muito ruim, eu não gostei. Então eu acho que os senseis devem tomar cuidado, devem tomar muito cuidado com isso. Nem todas as mulheres são abertas a isso, tá? Eu não sou, eu não gosto. Eu acho falta de respeito, eu acho assédio, eu acho muito complicado. Mas eu sempre critiquei isso e impressionante, né? Teve uma vez, quando eu estava naquele dojo de 4 anos, que tinha aquele professor lá, o descendente de japonês, tá? Aquele professor. Eu me lembro porque ele acompanhava meu blog, tá? Ele falava que não, mas ele acompanhava meu canal. Ele sempre acompanhou meu canal, né? Ele deu uma desculpa que nunca acompanhou, mas ele sempre acompanhou. E aí, eu me lembro que durante o evento, o seminário, ele estava lá falando, né, da vida dele no Aikido. Aí, num determinado momento, ele falou que ele tinha se casado com uma aluna, né? Ai, achando isso muito maravilhoso, ele olhou para mim, porque ele sabe que eu critico isso, né? Ele deve ter acompanhado o meu canal e meu blog, de fato, eu critico. Não é uma questão de repressão, de moralismo, não, mas eu acho que relacionamentos entre professor e aluna, isso tem que ser feito, se acontecer, tem que ser com muito cuidado, muita cautela, tá? Desde que a aluna esteja aberta a isso, tá bom? Então, e mesmo assim é bem complicado, porque existe uma questão de abuso de poder, de posicionamento desigual, e eu não sou muito a favor, tá? Inclusive porque existe todo um machismo que diz que as mulheres dão em cima de de professores, de senseis. Eu nunca dei em cima de senseis, de nenhum. Aliás, nem professor, nem sensei, nem nunca. Eu sempre mantive um distanciamento, porque eu não gosto de senseis e de professores, eu nunca gostei. E eu separo as coisas, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Eu acho que um relacionamento não é muito saudável, não é normal. Uma aluna se interessar por um sensei não é normal. E um sensei se interessar por uma aluna não é normal, porque é um posicionamento hierárquico diferente, tá? É desigual. Né? É desigual, eu não acho normal, tá? Mas voltando nisso, então é uma bagunça dojo. Dojo de Aikido é uma bagunça, tá? Vira a casa da Maria Joana, porque o sensei é casado com uma ex-aluna, aí é aquela coisa familiar, entendeu? Então é uma verdadeira bagunça, é a casa da Maria Joana. Todos os dojos que eu fui era a casa da Maria Joana, tá? Uma confusão, entendeu? Tinha um outro lá que eu acho que o sensei tinha relacionamento com a aluna, uma bagunça, eu não acho isso legal. Eu acho que as coisas têm que ser separadas e organizadas, né? Eu acho que isso passa uma imagem ruim. Então, vou contar agora uma historinha engraçada que aconteceu comigo envolvendo isso. O dojo se transforma na casa da Maria Joana, tá? Por causa dessa bagunça de sensei casado com aluno, aquela bagunça, né? E tem sensei que faz uma confusão total. Então, eu vou contar do que aconteceu no dojo. Não podia ser diferente do sensei Carrapatex, que é o meu preferido, aconteceu cada coisa lá que até Deus duvida, mas tudo bem. Então, tinha acontecido toda aquela confusão, né, ele deu em cima de mim na aula, virou aquele rolo, aquele brigueiro, né, eu entrei em conflito com ele, fui lá tirar satisfação, virou aquele rolo, aquela confusão, né, já estava muito próximo de eu ir embora do dojo dele, tá, já estava bem complicado para eu ficar lá. E aí eu achei estranho, um dia, porque geralmente eram só homens, né? Treinavam muitos homens, né? Mais homens, era um grupo pequeno, e era eu só de mulher. A outra moça que ia lá de vez em quando, que namorava com faixa preta, né? Que foi meu amigo depois de um tempo, né? Ela aparecia de vez em quando, tá? Mas era complicado. Geralmente eu tava mais sozinha, né? No grupo. Então, teve um dia que eu fui pro treino, tava bem, fazendo alongamento na minha, né, ali, tranquila, porque eu geralmente ficava muito sozinha, eu sempre fiquei muito na minha, em dojos de Aikido, eu nunca tive uma interação, né, muito boa com os Aikidokas, como vocês sabem, né, eu ia mais pro treino mesmo, e ficava na minha, né, eu gostava de ficar alongando sozinha e tal. De repente, entra uma moça estranha, que eu nunca tinha visto na minha vida,
ela entrou, né? Tava com hakama não, tava com dogi, uma faixa amarela e tal, né? E silicone. O silicone era maior que ela era pequenininha, né? Aquele peitão. Nada contra, tá? Nada contra, né? Cada um põe o que quer. Com a unha toda feita, né? Aquela corzinha nude, né? Nem parecia que ela tava indo pra um dojo, né? Então, patricinha, né? Siliconada, nada a ver, né? Não, é tudo bem, cada um é cada um, né? Na boa. E ela entrou, cumprimentei ela, tudo, né? Mas eu reconheci a moça, né? Eu reconheci, porque é o seguinte, o que aconteceu? Quando o sensei Carrapatex deu em cima de mim na aula, né? Eu fiquei curiosa de saber quem era o sensei Carrapatex, tá? Porque até então ele era professor de Aikido, né? Eu nunca me interessei, né? Saber quem era ele, eu nem estava no Facebook dele, tá? Eu nunca tive, como eu disse para vocês, eu sempre tive um relacionamento distanciado de senseis, tá? Eu sempre tive, né? Ele lá e eu cá, eu não tinha um relacionamento, tá? Então, é claro, me chamou a atenção, fiquei curiosa, falei, eu quero saber quem é esse sensei, né? Porque ele tá ciscando no meu terreno, eu quero saber quem é. Tinham me dito que ele estava separado da mulher, tá? Eu não tinha, não, gente, eu realmente nunca tive interesse nele, tá? Realmente, é sempre distanciada, eu nem conversava com ele direito, porque eu não gostava dele. Ele era extremamente machista, ele é machista, ele tinha um estereótipo de machista, e assim, eu não ia muito com ele, tá? Eu realmente não tinha um relacionamento bem distanciado, por isso que eu achei estranho o que ele fez durante a aula, tá? Então, quando ele deu em cima de mim, eu fiquei curiosa. Falei, eu quero saber quem é esse cara, né? Quem é esse cara? Então, é claro, gente, eu entrei no Facebook dele. Quando eu entrei no Facebook dele, eu vi ele com foto com um monte de mulher, né? Segurando sempre uma latinha de cerveja, um horror. Eu fiquei assustadíssima quando eu entrei no Facebook dele. Eu fiquei com uma impressão muito ruim dele. Muito pior. A impressão que eu já tinha era ruim, então aí ficou pior, né? Porque ele tá, fotos, ele tá com um monte de mulher, segurando latinha de cerveja, e eu vi a cara dessa mulher, né? Dessa mulher aí. E aí eu fiquei assustadíssima, porque eu entrei naquela parte que tem as fotos e eu vi a foto dessa moça. Essa moça tinha um monte de foto dela, ela em cima de uma moto. A coisa mais horrível que eu já vi na minha vida. De um mau gosto estético, assim, vulgar, muito vulgar, tá? Me desculpe, mas muito vulgar, nunca vi. Eu só vi, assim, parecia foto de borracharia, sabe? Foto pornográfica de borracharia. Mais ou menos isso, sabe? Assim, uma coisa horrível, né? A mulher em tudo quanto é posição, em cima da moto. Uma coisa horrível. E vi também uma foto dela com um vestido vermelho horroroso. Vestido justo, horrível, de mau gosto, vulgar, né? E eu reconheci, né? A cara dessa moça, tá? Então eu já sabia de quem se tratava. E ela foi lá, antipática, bem antipática, inclusive, né? Aí, normal, né? Fui pro treino, fui treinar, tudo. E ela começou com uma postura de provocação durante o treino comigo, tá? Era até incômodo treinar com ela, né? Porque eu percebi depois, no decorrer da aula, que ela foi lá para delimitar o terreno dela, tá? Tipo, falar assim, ó, ele é meu. Como se eu tivesse interesse nele. Eu não tinha interesse, eu nunca tive interesse nele, né? Foi ele que deu em cima de mim. É o oposto, o contrário, né? Então, foi como se ela tivesse ido lá para marcar o território, tá? Então, eu achei muito engraçado. Ela foi lá para me ver, também ver quem era eu, tá? Então, eu ia treinar com ela era grossa comigo, né? Teve uma hora que eu fiz a base, né? Porque a gente aprende a fazer base, né? Numa arte marcial. Ela não fazia base nenhuma. Aí, eu comecei a olhar pro pé dela, porque ela não sabia fazer base. Base é uma coisa básica, né? Base é básico. É a primeira coisa que a gente aprende. Ela é faixa amarela. Ela era faixa amarela, né? Aí, eu tava olhando pro pé dela, ela virava pra mim grossa. Por que você tá olhando pro meu pé? Aí eu falei, né? Tô esperando pra ver sua base. Não, ela precisa fazer base. Quer dizer, era uma pessoa grossa, bem vulgar. Vulgar e grossa, bem grossa mesmo, sim. Você via que era um nível, né? Sim, não era um nível, né? De mulher, assim, né? Tá? Então eu fui entendendo, né? Pela grosseria dela e tal, que ela... Pra vocês verem como é
ridículo, né? Quando o sensei mistura, né, a vida pessoal com o dojo. Pegou muito mal, entendeu? Pegou realmente muito mal. E ali, naquele momento, eu falei, não, eu não vou ficar mais nesse dojo, não tem como. Já tinha acontecido muita coisa, né, absurda. Assim, era a casa da Maria Joana, não existia, né, um nível, né, no lugar era uma bagunça. E ainda essa mulher apareceu lá. Aí teve uma hora que eu fiz pra treinar com ela, era horrível, porque eu sou iniciante, né? E eu não sabia onde pegava, como é que fazia a pegada e tal. E ela bem grossa mesmo, né? E via que era uma mulher de um nível baixo, né? Não é de um mesmo nível, né? Assim, percebi isso, né? Pelas fotos, por todo o contexto, né? Que eu vi dela, não é o mesmo nível, né? Não dá pra, né? E aí eu peguei e teve uma hora que eu fiz, né? A queda, ela começou a gritar, falou alto, vem cá, sensei, por favor, fala pra ela que tá certo o que ela está fazendo, assim, uma coisa horrível. Ela não sabia se comportar no dojo. Aliás, eu nunca vi uma mulher se comportar assim, 5 anos de Aikido. Realmente, ela foi a pior. Ela ganhou no ranking, né, do pior comportamento que eu vi de mulher em dojo. Eu não falo mal de mulher, tá? Mas eu tô falando aqui de uma questão de como é complicado o sensei confundir o público com o privado, né? Um dojo é um dojo, né? Você tem que separar, mesmo que você esteja treinando com, né, com a mulher, entendeu? E ele não tinha autoridade, ela começou a passar por cima dele, né? Ela passou por cima dele, então você vê como é absurdo, né? A postura dela, né? E dele, né? De não... né, pegar a liderança ali, né, que ele era o sensei, ele tinha que colocar ordem no lugar. Mas no Aikido tem essa bagunça mesmo, tá? Eles realmente não conseguem separar coisas, entendeu? Casam com a aluna, é por isso que eu acho errado, entendeu? Eu acho errado. Eu acho que a aluna, inclusive, quando é casada com o sensei, não deveria nem frequentar o mesmo dojo. Acho que o certo é ela frequentar outro, ele outro, porque eu acho que fica uma coisa muito amadora, né? Fica muito amador, entendeu? E foi horrível, realmente foi horrível ali. Aquele dia eu percebi, não, aqui não é lugar para mim. Isso aqui não é um dojo sério, né? Eu já vinha, né, fazendo toda uma leitura de que era assim mesmo, não era um dojo sério, não tinha postura. O sensei não tinha postura, a mulher não tem postura, tudo, né? Os outros colegas não tinham postura, né? Não era um dojo sério para mim, né? Não era para eu ficar, não era do meu nível ali, né? Então foi uma coisa assim, bizarra. Eu nunca vi uma mulher se comportar assim no dojo, né? Em 5 anos, se via assim que o nível dela não era um nível, né? Era um nível baixo, né? Se vê pelas fotos, pela postura dela em dojo. Ela praticamente nem treinou, né? Ela ficava o tempo todo parando, assim, ela não, né? Ela não respeitava ele. Teve uma hora, olha a loucura. Teve uma hora que ele foi aplicar uma técnica, né? E ela estava perto de mim, aí ela virou para mim e falou assim, olha, como é que é? Ela falou, olha, não questiona a técnica dele, falou assim para mim, baixinho. Eu só ouvindo, eu não falei nada, eu não falava nada com ela, tá? Porque realmente não tinha condições, né, de conversar com uma mulher desse jeito, né, desse nível. Você não fala nada, não questiona não, sabe por quê? Uma vez, ela contando para mim, olha o absurdo. Uma vez eu tava treinando com ele, eu fui questionar a técnica, e ele pulou em cima de mim, foi fazer a técnica comigo, eu quase morri, doeu pra caramba a técnica do jeito que ele aplicou. Eu fiquei pensando, falei, nossa, que absurdo, né? Imagina uma mulher daquele tamanho, aquele homem que é maçudo, aplicando uma técnica pra machucar a mulher, entendeu? Eu achei um horror, super antiético, né? E ela me contando isso, porque eu tinha questionado uma técnica dele, né? Em algumas aulas anteriores, então ela tentou me intimidar, né? Ele deve ter contado para ela, e ela então foi assim, ridículo, foi uma cena ridícula. Ali você percebia que tinha sido combinado, né? E ele combinou com ela, ó, vai lá. Ela apareceu para marcar território, que nem gato quando faz xixi no quintal e marca território. Mas é ridículo. Então, assim, isso, eu tô querendo dizer o seguinte, que um sensei, ele tem que ter postura, né? Ele não pode ser amador, né? Se ele tem uma mulher dele, esposa ou amante, ou sei lá o que, treinando no dojo, ele tem que separar as coisas, né? Ele tem que separar as coisas. Ali é dojo, né? Ele tem que ter um relacionamento com a amante, mulher ou sei lá o que,
como se ela fosse uma aluna, né? Não pode ter isso, porque isso dá uma ideia para os outros de amadorismo, de falta de seriedade no dojo, né? Pega mal para um sensei, pega mal para o dojo dele, né? Mas isso é comum no Aikido, você vê esse amadorismo, essa confusão, tá? De mulher, casar e estar juntas, é uma bagunça. Por isso que eu falo, falta seriedade muitas vezes dos senseis de Aikido. Falta postura, falta seriedade e eu acho que falta respeito com a arte marcial Aikido. É isso que eu tô querendo dizer. Foi uma coisa bizarra, gente, bizarra. E para terminar, eu vou falar até vocês vão dar risada. Eu peguei, né, porque quando ele fez o que ele fez, né, deu em cima de mim numa aula e tal. Eu cheguei na minha casa e eu falei, nossa mãe, assim, falei até pra minha mãe, né? Falei, nossa mãe, eu acho que o sensei de Aikido tá confundindo as coisas, né? Porque eu não tinha entendido, eu realmente não tinha entendido, né? Quando ele fez, eu aí entendi que ele estava confundindo as coisas, né? Eu falei, nossa mãe, olha que horror, o sensei de Aikido tá confundindo as coisas, tá? Ele tá confundindo as coisas, ele tá ciscando aqui. Eu mostrei a foto dele pra minha mãe, tá? Minha mãe quis ver, deixa eu ver a foto dele. Aí eu peguei, pus no Facebook dele, mostrei a foto da minha mãe. Quando a minha mãe viu a foto dele, falou, Deus me livre, esse cara não vale nada, ele é mulherengo. Porque eu mostrei uma foto dele, eu falei, Deus me livre, esse cara não vale nada. Então assim, não, tô contando isso porque foi engraçado, né? Minha mãe falou isso, minha mãe não gostou dele de jeito nenhum. Então, porque realmente, entendeu? Eu acho que o sensei tem que ter postura. Outra coisa, no Face dele, tinha a foto dele segurando uma garrafa de uísque. Isso pega muito mal com o sensei de Aikido de arte marcial. Não pode, né? O sensei de Aikido, ele tem que ter uma imagem, né? Uma imagem respeitosa, tá? Porque o sensei de Aikido, ele acaba sendo uma figura pública. Tá? Ele acaba sendo e ele serve de exemplo para outras pessoas. Então, se você pega um sensei com foto, ele com um monte de mulher segurando latinha de cerveja, de uísque, isso dá um exemplo ruim e negativo para os alunos. Eles vão imitar, tá? Porque o pessoal do Aikido acha que sensei é Deus, tá? Eles não têm discernimento, né? Então é isso, gente. Fica aí, eu contei essa historinha, achei engraçado, contei isso pra vocês, mas assim, passa uma visão ruim e amadora do sensei, tá? Eu tive realmente uma visão amadora desse dojo, né?